Fala, turminha! Então vamos lá. Na aula de hoje a gente continua falando de plantinhas, a nossa penúltima aula. A próxima vai ser de hormônios. E aí a gente começa a falar de bichinho, né? Então hoje eu trouxe uma plantinha que é conhecida como Stacks bizantina, ou peixinho nambari, ou uma punk, né? São plantas alimentícias não convencionais, ou seja, são plantas que, apesar de ser possível se alimentar delas sem nenhum problema, a gente não se alimenta simplesmente porque a gente ou não conhece, ou então porque a produção não é muito fácil para o agronegócio, tá? Então ela é toda peludinha, assim, ela é super gostosa de comer. E o interessante dela, em termos de fisiologia, é que ela é toda peludinha. Isso impede que ela perca muita água para o meio ambiente, né? Então esses pelos aí, eles servem como uma proteção contra a dessecação. E vocês podem perceber que esses pelos são branquinhos, né? Então pelos branquinhos, eles refletem a luz. Então é uma forma também dela não sofrer muito com excesso de radiação solar, tá? Isso é bem comum por aí. E vamos lá, hoje a gente vai falar dos órgãos vegetais, dos tecidos vegetais e um pouco sobre o que é crescimento primário, secundário, porque todo mundo se confunde com isso. Então vamos lá, órgãos das plantas. As plantas têm poucos órgãos, é muito mais fácil que o ser humano, que bicho, né? Então elas têm as raízes, o caule, as folhas, né? Então isso tudo aqui é uma folha, não são várias folhas. Tudo aqui, ó. Cadê? Tudo isso aqui é uma folha, tá? Aí nós temos então as flores, tá? Aqui as flores e o fruto, tá bom? Então esses são os órgãos vegetais. Aí vamos lá destrinchar a raiz. A raiz, então, é um órgão vegetal que geralmente está abaixo da terra. Qual a função dela? Absorver água, os nutrientes, né? E sustentar a planta. Então, se a planta não tem raiz, ela também tem uma maior tendência a cair, né? Isso a gente vê quando a gente tem plantas que elas estão mal enraizadas, né? A gente às vezes pega um caule, bota ele para produzir raiz na água, e quando a gente bota na terra, se a raiz não estiver muito bem desenvolvida, né? Se não desenvolver muito bem, a planta tem chances de tombar, né? Então, a raiz aí ajuda na fixação da planta, né? E aí existem algumas coisas interessantes sobre a raiz que são: existe a coifa, que é uma estrutura que fica na ponta das raízes. A coifa, ela é uma área que tem uma função de produzir células que elas vão servir para atritar com o solo, né, para não danificar uma área aqui que nós chamamos de meristema, e é uma área muito importante para o desenvolvimento da raiz, tá? Então, a coifa nada mais é do que uma produção, né, uma área de células que estão aí protegendo, né, e sendo desgastadas à medida que a raiz atrita ao se desenvolver, né? Atrita com o solo, no caso, né? Mas com a função de proteger as células meristemáticas que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E existe a zona pilífera. A zona pilífera é tudo isso aqui, ó. Que na verdade é mais ou menos uma coisa assim. O que a zona pilífera faz? A zona pilífera, ela é a área principal de absorção da água e dos sais minerais. Então, existe uma coisa chamada área... Esqueci o nome. Área de superfície. Então, essa região, a zona pilífera, é a que tem a maior área de superfície, maior área de contato com o solo. Isso permite que essa maior área tenha aí uma maior capacidade de absorver água do meio, tá? E aí depois que passou a zona pilífera, né, esses pelos, geralmente eles morrem, tá? E aí você tem uma região de suberização. Então a planta começa a desenvolver um crescimento secundário, não absorve mais tanta água, mas começa a criar outras raízes que vão se ramificando, elas também com suas zonas pilíferas, e assim a planta sempre tem esses pelos e está sempre absorvendo água, tá? Então não é algo tipo, acabou, né? Ela está sempre produzindo mais. E aí as raízes, elas podem ter diversas formas. Então elas podem ser raízes aéreas, né? Eu falei, geralmente ela está embaixo da terra. Algumas raízes não, elas estão sobre a terra, né? E elas podem aí ter diversas funções. Uma delas pode ser da sustentação, como é no caso desse ficus aqui, né, uma figueira. Essa raiz ela vai cair no chão, né, ela vai se desenvolver num belíssimo tronco, de fato, e isso vai dar aí um suporte para esse ramo aqui, né? E eles são ramos que ficam muito longos, eles geralmente produzem essas raízes mesmo, tá? Para algumas outras plantas é mais uma forma de alcançar água em outras regiões, né? Então, existem diversas possibilidades do uso dessas raízes aéreas aí, ou raízes adventícias. Elas, inclusive, são muito comuns em monocotiledôneas, tá? Que a gente falou na última aula, tá? E elas aí são, então, raízes auxiliares, né? Aí aqui nós temos raízes aquáticas, então são raízes especializadas em obter nutrientes da água, não que isso seja muito difícil, você tem uma zona pilífera muito grande, como vocês podem ver, né? É quase a folha inteira, tá? A folha inteira, a raiz inteira, tá? Nós temos as raízes tuberosas, como por exemplo a cenoura e aqui a beterraba, que são raízes que acumulam reservas de nutrientes, geralmente amido, tá? Para aí passar longos períodos de estiagem, né, e depois rebrotar. Temos aqui os pneumatóforos, né, que nada mais são do que raízes que crescem para fora da terra. Então, a raiz ela tem uma tendência a crescer para dentro da terra, né, que é onde ela vai realizar sua função de absorver água e esses minerais.
Mas em ambientes que a raiz não consegue oxigênio, lembra que a raiz respira também, ela também libera gás carbônico, existem espécies que apresentam esses pneumatóforos, que nada mais são do que, então, partes das raízes que saem para fora da terra. Elas, inclusive, têm várias aberturas, né, que permitem a entrada de ar e oxigênio às raízes que estão lá embaixo, fazendo a função aí de absorver água e sais minerais, tá? Temos também as raízes de suporte, que são, por exemplo, o caso do mangue. Então, o mangue, né, ou manguezal, ele é basicamente lodo. Então não existe muita superfície para você se apoiar. Você está meio que se balançando ali. E esse tipo de raiz, que ele forma arcos, ele permite que você tenha vários pontos de apoio, né? E dessa forma a planta não tomba. E ela aí tem um eixo para ficar se organizando. Realmente demanda muita energia você ficar se mexendo a planta. A planta não gosta de ser mexida, não. Tá? E por fim, existem as raízes sugadoras, típicas de quem? Das plantas parasitas. Então, eu comentei levemente que existem as plantas parasitas. E existem, então, tipos de raízes que são capazes de entrar dentro da madeira de outras plantas e absorver os nutrientes, né? Elas são aí ladras de nutrientes. E apesar de elas produzirem o próprio alimento, para elas é muito mais vantajoso já tirar esse alimento produzido, né, de outros seres vivos, tá? Aí vamos lá, órgãos. Temos o caule também. Qual a função do caule? O caule é toda essa região aqui. Então, o caule, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a sustentação da planta, na maior parte das vezes. Ele vai transportar água e sais minerais até as folhas, né? Aqui, ó. Então, a água vem lá da raiz e vai até a folha, tá? Ele vai transportar a seiva das folhas até a raiz, né? Porque a raiz ela também precisa de nutrientes, e ele vai produzir novos ramos, né? Ele vai se reproduzir, entre aspas, né? Ele vai continuar a construção da planta, né? E ele também vai apresentar aí a produção de flores, né? Então, deixa eu apagar para poder não bagunçar aqui. Sempre que nasce uma folha, né? Na axila dessa folha, na dobrinha, existe uma coisa chamada gema lateral, tá? Então, toda a axila de folha tem uma gema lateral. Essa gema lateral, ela pode formar duas coisas apenas. Ou ela forma um ramo, ou ela forma uma flor, tá? Então, por isso que o caule é muito importante, porque é do caule que saem as flores, nenhuma outra parte da planta dá flor. Se estiver dando flor, essa parte da planta é um caule, não é uma folha, não é uma raiz, é um caule, tá bom? Porque precisa dessa gema lateral aqui, tá? E aqui nós temos a gema apical, e é a partir da gema apical que o caule se desenvolve, pelo menos o caule principal. Quando essa gema lateral aqui desenvolve, ela vai criando gemas laterais e ela segue aqui, ó, na ponta tem uma gema apical também, que é a gema que desenvolve aquele caule, tá bom? E geralmente vai ter estômatos e lenticelas. Lenticelas são, acho que eu não vou explicar hoje, tá? Mas lenticelas, elas são aí aberturas geralmente nos troncos, né? Então são árvores mais grossas, são plantas mais espessas, né? Vão ser aberturas, pequenas aberturas no tronco por onde vai entrar ar, tá? Então lembra, o caule também respira, tá? E os estômatos, isso geralmente está presente na epiderme, tá? Então o caule aqui, ele vai ter uma epiderme, né? Essa epiderme vão ter pequenas células, eu vou mostrar para vocês depois, que são responsáveis pelas trocas de gases, tá? Então segura o coraçãozinho aí que eu vou mostrar para vocês, vocês não precisam ficar ansiosos, tá bom? Então vamos lá, existem alguns tipos de caules. Então existe o caule que é das palmeiras, né, que se chama stipe. Existem as gavinhas, que são aí muito comuns em maracujás, por exemplo, né? Então eles produzem um caule que é especializado em se amarrar enfim, em coisas, geralmente em outras plantas, para conseguir ir escalando, né, a planta. Então muitas árvores elas vão fazer o quê? Muitas plantas vão investir em crescimento, né? Então para elas crescerem em altura, elas precisam aí de ter um caule mais grosso para conseguir sustentar essa estrutura. Agora, as plantas trepadeiras, né, as plantas que vão se enrolando, elas não querem gastar energia nisso, então elas vão escalando literalmente as árvores para conseguir chegar lá em cima onde tem mais luz, tá? Então é uma outra estratégia de vida. Agora que eu já mostrei a gavinha, deixa eu ver onde eu posso ficar. Temos o colmo é típico e característico dos bambus, tá? Então, o que é o colmo? Você tem aqui uma zona que é chamada de nó, que é onde saem uns ramos aqui, ó, você está saindo uns ramos, e esse outro nó aqui. Entre um nó e outro, você tem um entrenó. E isso aqui é chamado de colmo. Então, como a gente vê no bambu, a gente vê na cana-de-açúcar, tá? Então, é quando você tem essas zonas bem marcadas. Você tem um nó aqui, e você tem um entrenó. E você vê essa estrutura se repetindo várias e várias vezes, tá? Agora, a estipe das palmeiras é exatamente isso. Você tem várias listrinhas aqui, né? E aí lá em cima você tem as folhas da palmeira, né? Então é bem característico. Basicamente, estipe é sinônimo de palmeira, tá? Temos o estolão. O estolão, o que é?
Você tem a planta aqui, a planta mãe, e às vezes ela produz um raminho, tá? Que gera uma mudinha. Isso daqui é um estolão, tá? Tudo isso aqui é um estolão. Então, é uma forma assexuada de reprodução, tá? É bem interessante. Temos aqui o caule trepador, então o caule que vai se enrolando em alguma coisa, que é muito similar à gavinha, com a diferença que a gavinha, ela para, tá? Então a gavinha, ela para aqui, ela não se desenvolve depois, tá? Enquanto o ramo, ó, ele vai produzindo folha e ele continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo, tá? A gavinha se enrola e acabou. Ela não se desenvolve em outra coisa. Temos aqui os cladódios também, que são... A imagem clássica do cladódio é um cacto. Existem outras formas de cladódio, que inclusive parecem folhas, mas eu trouxe o cacto porque é o que você geralmente vai precisar lembrar. Então, o cladódio, ele é um caule que faz fotossíntese, né? Olha, é todo verde, e ele geralmente acumula água, tá? Nem todo cladódio acumula tanta água quanto os cactos, tá? Mas o significado de, tipo, quando a gente diz que uma coisa é um cladódio, ela é um caule que faz fotossíntese, com a função de fazer fotossíntese. Geralmente não tem folhas, tá? Ou no caso, tem folhas transformadas em espinhos ou muito reduzidas, tá? Aí temos os bulbos, que nada mais são do que as cebolas, né? A cebola, alho, são todos bulbos, tá? Então nós temos aqui, ó, tudo isso aqui é folha, tá? E aí o caule, ele é isso aqui, que nós chamamos de prato. Então o caule, ele é uma coisinha minúscula na cebola, nas cebolas, nos bulbos, né? E ele tá lá embaixo. Se comerem isso aqui, ó, deixa eu limpar isso aqui direito, né? Se comerem isso aqui, ó, tá tudo bem. O caule, ele perdeu vários nutrientes, um trabalho grande que ele fez aí, mas ó, ele está vivo ainda, ele está aqui embaixo, tá? Então essa é a grande estratégia dos bulbos, das cebolas, é se proteger lá embaixo, enquanto aqui em cima tem as outras estruturas, tá? E temos o rizoma, que tem uma função muito parecida. É um caule que fica embaixo da terra, né? E ele vai produzindo mudinhas por cima, tá? O bambu, ele tem rizoma também, tá? Isso aqui que vocês veem, tá? É só um raminho que está embaixo da terra. Vou apagar, porque tem bastante coisa para falar. Oh, caramba, vai passar não? E aí passa tudo de uma vez. Aí temos a folha. O que tem de interessante para falar da folha? A folha, então, é responsável geralmente pela fotossíntese. Elas podem estar transformadas em espinhos, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? O que mais? Elas apresentam estômatos, e estômatos são super importantes para as folhas, porque são células que vão aí dizer se é para parar de fazer fotossíntese, se não, se tem água, se não tem. Tá? E ela é dividida nas seguintes partes, então. Ela tem um nó. Na verdade, ela não tem um nó, né? O nó é coisa do caule que está aqui. A partir do nó, sai uma folha, né? E essa folha vai ser dividida em... Algumas plantas vão ter estípulas, mas ignora. Geralmente elas vão ter pecíolo e elas vão ter aí a lâmina foliar. Geralmente a lâmina foliar é considerado, né, essa região que faz fotossíntese, tá? Que é a região verde. E também pode ser chamada de limbo, tá? E aí você tem aí também as nervuras. Então tem a nervura central aqui, as nervuras secundárias são as nervuras que saem da nervura central, tem as terciárias, quaternárias. Então, cada grau depende da nervura de onde ela saiu, tá? É bem simples. Então tá aqui alguns exemplos, né? Então a diversidade das folhas pode ser grande, diferentes formatos, diferentes características, né? Que é tudo que está aqui. Elas podem apresentar muitos tricomas, ou seja, elas podem ser peludas, elas podem ser transformadas em espinhos. Então o cacto, ele tem folha sim, só que essas folhas são transformadas em espinhos, elas não fazem fotossíntese, né? Então uma forma também do cacto economizar água, porque a folha tem muito estômago, ela libera muita água geralmente, né? E o caule não, o caule tem menos. Então os cactos conseguem aí equilibrar, né, esse uso de água. Elas também podem apresentar enceramento, elas podem ter tanta cera, né, tanta cutícula, que elas ficam brancas, que é o caso dessa Graptoveria aqui, tá? E aí, por fim, flor e fruto. A gente já falou bastante de flor e fruto. E vamos lá, tecidos vegetais. Os tecidos vegetais, eles vão aí partir de uma coisa que nós chamamos de meristema, tá? O que é um meristema? Quando a plantinha nasce, né, aqui é uma dicotiledônia, ó, dois cotilédones, e aqui são as primeiras folhas verdadeiras dela, tá? Aí a gente corta isso aqui. Então, aqui é uma planta que a gente cortou assim, né? E agora a gente está olhando dentro dela. Aqui dentro, tá? Aqui são os ramos, ó. Aqui são os ramos, daqui saem umas folhinhas, tá? Não são os ramos, aqui são as folhas, tá? Então, só para vocês se situarem, tá? E aí é o seguinte, aqui em cima você vai ter o meristema apical, que eu já tinha comentado lá atrás, que é a gema apical. Então, na gema apical tem um meristema apical. O meristema apical nada mais é do que um conjunto de células que eles se reproduzem infinitamente e eles reproduzem o padrão do caule, né? Então eles estão sempre produzindo folhas, né? Na verdade eles estão sempre produzindo alguns tecidos menores, que são esses daqui, ó, protoderme, fundamental e procâmbio, tá? Aí eles estão organizados dessa forma.
A protoderme está aqui na periferia, então derme tem a ver com pele, então ela está do lado externo. Protoderme é a primeira derme, então é um tecido que é meristemático também, tá? Só que aí ele já tem uma finalidade, ele vai ser uma derme, ele vai ser uma epiderme, tá? Temos aqui o procâmbio, que são esses cordões amarelos aqui, tá? E procâmbio, pro é o primeiro câmbio, câmbio a gente vai ver lá na frente o que é, tá? Mas câmbio é um tipo de tecido que é importante para a formação dos tecidos condutores, aí o xilema e floema, tá? E o resto é o tecido fundamental. Fundamental, então, é o preenchimento, tá? Então, tudo isso aqui, ó, vai ser o preenchimento da planta, tá? Aí deixa eu voltar porque tem uma coisa muito importante para falar do meristema apical, que é que ele é totipotente, ele é capaz de gerar uma planta inteira, tá? Então, as células, elas são como se fossem células tronco para a gente. Elas conseguem gerar um organismo inteiro, tá bom? Na verdade, inclusive, as células do meristema fundamental são capazes de fazer a mesma coisa, tá? Mas é isso. Então, o meristema apical são células totipotentes que têm a função de produzir os meristemas primários, que são a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio, tá? Que estão aí organizados da forma que eu comentei com vocês. Eu não coloquei imagem aqui. Então, o que a gente vai falar agora, tá? Então, a gente vai falar agora da epiderme, já que a gente falou dos meristemas. Então, a gente vai falar da epiderme, do xilema, do floema, dos tipos de parênquima que nós temos, do colênquima e do esclerênquima. Então, vamos começar pela epiderme. A epiderme é, então, o tecido mais externo da planta, o que recobre a planta. Então, ele vai apresentar os tricomas, que são esses pelos aqui que recobrem a planta, tá? Eles podem ter diversas funções, tá? Mas é normal que as plantas tenham esses pelinhos, tá? Ela vai ter estômatos, que são essas células aqui, ó. Então, você está vendo que elas parecem que tem uma boquinha? Estômato quer dizer boca. Então, são as boquinhas que ficam na pele, na epiderme da planta, tá? A epiderme também pode apresentar pigmentos. Então, ó, quando a gente olha aqui, o que a gente está vendo? Pigmentos. Ela é avermelhada, não é verde, né? Na verdade, ela é meio verde e meio avermelhada, mas enfim, esses pigmentos eles podem estar presentes também na epiderme. Temos então os acúlios. Então, olha aqui. Isso daqui é um anexo epidérmico. Então, os acúlios, isso daqui não é um espinho, é um acúlio. Por que ele é um acúlio? Porque os espinhos, eles são ou um caule ou uma folha modificados, tá? Enquanto os acúlios, eles têm origem na epiderme. Tanto que a gente vê esses acúlios nas folhas, no ramo, no fruto. A gente pode ver eles em literalmente qualquer lugar, tá? Agora, os espinhos não. Os espinhos, eles têm padrões. Então, por exemplo, quando a gente olha para o cacto, você sempre vai ver um bolinho. Eu, inclusive, quero mostrar essa imagem. Ó, você sempre vai ter um bolinho, você sempre vai ter um padrão de organização desses espinhos, tá? Agora, acúlio não tem. Acúlio é meio aleatório, tá bom? E, por fim, a epiderme tem a função de proteção. Ela separa o meio interno do meio externo e impede que agentes nocivos possam invadir a planta e causar algum mal, algum dano. Tá bom? Ah, eu não sabia que eu podia aumentar minha cara. E vamos lá. Temos agora que falar do xilema. Eu falei muito pouco do xilema até agora, mas talvez vocês lembrem de alguma coisa que vocês tenham visto. O xilema, ele é um tecido responsável pela condução de água das raízes até a folha. Como é que ele conduz essa água? Na verdade, não é só água, ela é uma seiva bruta, né? Então, uma mistura de água com sais minerais que foram filtrados pelas raízes, tá? Então, não é a água no estado que está lá na terra, é uma água selecionada. E vamos lá. Então, o xilema, ele vai apresentar essas estruturas aqui que nós chamamos, essas células, na verdade, que nós chamamos de elementos de vaso. Isso nas angiospermas, tá? Porque as gimnospermas, elas têm, e não só as gimnospermas, tá? As pteridófitas também, elas vão apresentar as traqueídes, tá? Então, gimnosperma e pteridófita tem traqueíde, que são nada mais, nada menos do que células que fazem função parecida com os elementos de vaso. Qual a diferença entre elas? Os elementos de vaso, eles têm essas regiões que são super abertas aqui, que parecem umas bocas, ó. Já as traqueides não, os traqueides eles têm esses pontinhos. E o que isso é relevante? Quando essas aberturas são maiores, a água passa com mais facilidade, tá? Enquanto quando essas aberturas são muito pequenas, a água tem maior resistência para passar. Então, isso daí pode ser aí um dos elementos que fazem as gimnospermas também, as angiospermas terem tanto sucesso, tá? Evolutivo e serem as plantas mais presentes no planeta. Então, a função do xilema é conduzir a seiva, tá? E por isso elas têm esses vasos grandes. Então, quanto mais largo o vaso, mais água ele consegue permite passar, né? E esses vasos, tá? Só que esses vasos eles são mortos, tá? Então, qual a melhor forma de você fazer com que a água não tenha resistência para passar até a folha, né? É que não tendo nada dentro desses vasos. Então, se tiver citoplasma, se tiver organela, a água vai ter muita dificuldade para passar. Então, esses vasos eles são aí a única célula
conhecida que só consegue desempenhar sua função quando morre, tá? Então, esse vaso aí não tem nada dentro, mano, é só a parede, tá bom? Então, são células mortas. A função é facilitar a condução de água e é importante ressaltar que existe lignina aí, tá? Então, os vasos, na verdade, o xilema, ele é todo lignificado. Você lembra lá atrás que eu falei que surgiu a lignina, que ela é uma substância de difícil degradação, também uma substância super resistente, né? Então, ela está presente aí no xilema, né? E também vai estar presente aí na madeira, tá? Aí, uma outra dificuldade que essas plantas apresentam é a embolia. Então, às vezes, entra ar dentro desses vasos e é um inferno, porque quando entra ar, o ar ele expande e ele impede que a água continue passando aqui, tá? E quando isso acontece, aquele vaso para de funcionar. E aí a planta para de conduzir água. Então, as plantas podem ter problemas quando ocorrem embolias, tá? E aí, vamos continuando. Aqui já está acabando, falta um pouquinho. Temos aqui o floema. Qual a função do floema? Pegar o que foi elaborado lá nas folhas e levar até as partes da planta que precisam, ou seja, as flores, os frutos, raízes, caule, tudo que não faz fotossíntese, né? Então, só para vocês lembrarem, tá? A planta produz, libera gás oxigênio, produz os nutrientes, produz os fotoassimilados, mas ela também consome, porque as outras partes da planta não fazem fotossíntese, tá? Então, vamos lá, floema, tá? Ele vai fazer a condução da seiva elaborada, ou liber, tá? Então, é uma seiva rica em açúcares, tá? Para o crescimento das partes da planta que precisam de açúcares, tá? As células são pequenas e delicadas, né? Então, quando a gente olha, ó, isso daqui é xilema, tá? Esse xilema, ó, as células são gigantescas, compara com o resto, tá? Exceto pelo parênquima, que eu já vou comentar com vocês, ó. Todas as células são minúsculas perto do xilema. Então, o xilema ele é composto por vasos muito largos, tá? Eu só contextualizando de novo, isso daqui é um corte da planta. Então, você tem a planta aqui e você vai fazer o quê? Fazer um corte assim. Pá. Quando você faz esse corte, aí você está olhando a planta aqui de cima. Faz sentido? Tá? Você cortou aqui e agora você vai olhar ela de cima. Então, esse é um vaso cortado, tá? E vamos seguindo. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o floema, tá? Então, o floema, ele vai estar por aqui, ó. Por aqui. Então, realmente são células bem pequenininhas, tá? Que vão estar fazendo essa função de condução. E aí, como é que elas fazem essa condução? Primeiro que, eu já falei que se tiver conteúdo, é muito difícil de deixar alguma coisa passar. Então, qual foi a solução que a natureza encontrou? Então, temos aqui, ó, isso daqui é um elemento de tubo crivado, tá? Putz, esqueci de colocar essa palavra. Mas isso daqui é um elemento de tubo crivado, ou seja, o que seria similar aos elementos de vaso no xilema, só que aí transmitindo, né, transferindo a seiva elaborada. Então, esses elementos aqui, eles estão conectados. Então, você lembra que eu tinha falado que o vacúolo ele era gigantesco e ocupava a célula inteira? Então, esses elementos, essas células, eles estão aí conectando todos os seus vacúolos. Então, o vacúolo, ele está interconectado entre todos eles, né? Então isso facilita muito, na verdade, a transferência dessa seiva, tá bom? Então essa é uma das técnicas, né? Uma das respostas. E a outra é, como praticamente só tem vacúolo aqui, essa célula ela não vai conseguir sobreviver sozinha, né? E aí como é que você resolve isso? Você tem uma célula companheira. Então os elementos de tubo crivado eles vão ter uma célula anexa a eles, né? Geralmente eles inclusive vêm da mesma célula e é nessa célula que vai ocorrer todo o metabolismo que vai deixar o tubo crivado vivo, tá bom? Então, essa é a peculiaridade do floema, tá? São esses aí tubos crivados que têm suas células companheiras que são responsáveis pela sobrevivência deles, tá bom? Deixa eu ver. Aí agora eu tenho que mostrar para vocês o colênquima. Isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de compreender como é que funciona, como é que é, tá? E eu vou tentar sanar essa dúvida para vocês. O colênquima, ele é nada mais, nada menos que um parênquima que ele vai desempenhar uma função estrutural. Então, vocês estão vendo essa área aqui? Essa área aqui é um colênquima. Essa área aqui é um parênquima. Então, quando vocês olham, ó, as paredes são finas. Quando vocês olham o colênquima, ó, as paredes elas são grossas. Vocês veem até um brilho aqui de tão grande que é a parede. Tá vendo? Ó? Elas formam uns quadradinhos. Aqui não, aqui elas inclusive deixam espaço. Ó. Já o colênquima ele preenche esse espaço. Isso confere o quê? Confere uma sustentação, tá bom? Então, eles são mais é como se eles fossem um parênquima mais resistente. Eles conseguem ir da estrutura para a planta se sustentar. Tá? Agora, o esclerênquima, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai adquirir outras formas. Ele pode fazer o formato de fibra, por exemplo. Né? Então, aqui vocês estão vendo ela só no corte
transversal, mas se você olhar de lado, ela é meio que assim, ela forma realmente longas linhas, tá? E essas linhas aí conferem uma resistência, dão ajuda no suporte da planta, tá? Então, só para vocês poderem entender como é que funciona, tá? E por que aqui está vermelho e aqui está branco? Simples, porque o esclerênquima, ele sempre vai ter lignina, o colênquima não. Então, o colênquima, ele tem parede de celulose, enquanto o esclerênquima tem parênquima de lignina. O esclerênquima ele ainda pode tomar outras formas, por exemplo, as esclereídes. Então, as esclereídes podem ter formatos de estrela, né, formatos de torre. Né, eles podem ter os mais diversos formatos, tá, que você não vai ver no colênquima, tá bom? Então, essa é a diferença. São dois tecidos que eles têm a função de sustentação, só que o esclerênquima ele tem lignina, o colênquima ele tem celulose e o esclerênquima pode adquirir outras formas, tá bom? Aí agora vamos falar do parênquima. Existem diversos tipos de parênquima, tá? E a gente vai focar em alguns hoje. Então, existem os parênquimas de preenchimento, que são aqueles que eu estava falando lá atrás, que são os que se originam já do parênquima fundamental. E eles meio que não têm muita função aqui mesmo, tá? Eles podem acumular reservas, eles podem acumular água, mas eles são células, então, que eles não têm muito formato, tá? Né? Então, eles são geralmente bolas muito grandes, perdidas aqui, organizadas no meio da planta. E é interessante porque quando a planta se machuca, esse parênquima ele pode esclerificar e formar uma proteção, tá? Então ele não é algo inútil, tá? Ele é aí parte da planta que está aguardando o momento de realizar sua função. Mas enquanto isso ele então está aqui, às vezes guardando reservas, tá? Fazendo preenchimento para a planta ter um diâmetro e tudo mais, tá? Vamos seguir. Aqui nós temos então o clorofiliano. Então, quando a gente olha para a folha, tá? Mas a gente pode ver isso em alguns caules também, como por exemplo os culadódios, né? Você vai ter, olhando para a planta, para a folha, essa estrutura. Você tem uma epiderme aqui, ó. Isso aqui é epiderme, tá? Aqui embaixo também é epiderme, só que na parte de baixo. Repara que aqui a gente enxerga os estômatos, tá? E aí você tem dois tipos de parênquima. O parênquima palissádico, que ele parece uma palha, né? Nossa, ele não parece uma palha. Mas enfim, eles parecem vários palitinhos, vários bastões aqui. E nós temos o parênquima lacunoso, né? Então ele forma lacunas por onde o ar consegue passar e chegar até aqui, ó, né? Até o palissádico. Então essas duas áreas elas fazem fotossíntese, tá? E o clorofiliano então são esses dois parênquimas, o parênquima palissádico e o parênquima eu acabei de esquecer o nome, parênquima lacunoso, que ambos fazem fotossíntese e são considerados clorofilianos, só que eles têm estruturas diferentes, porque aqui o lacunoso ele tem que deixar o ar passar para poder fazer as trocas gasosas, né? E aqui, ó, nós temos o xilema chegando com água, né? E aqui nós temos, não, mentira, aqui é o xilema, tá? Aqui é o floema e esse daqui é o feixe por onde está chegando aí esses vasos. Aí você tem geralmente esclerênquima aqui, ó. E o esclerênquima, ó, repare que a parede é grossa, né? E esse esclerênquima vai tá dando uma resistência ou até mesmo uma proteção para a planta, tá? Aí nós temos os outros tipos de parênquima que eu fiquei devendo. Você tem então o amilífero, né? E o amilífero ele vai fazer o quê? Ele vai acumular amido. É o caso da batata, por exemplo. Tá? Então quando você cora, né, você coloca umas substâncias ali que você fez o corte da planta, botou no microscópio, você fez uma coloração que destaca o amido, a gente vai ver que dentro do parênquima está cheio de amido. Quando a gente pega uma planta suculenta, tá? Cactos são plantas suculentas também, quando a gente olha, a gente vai ver que você tem várias células aqui que são parênquimas, né? Ó, o palissádio aqui, tá? Então, você vai ter aí essa função de palissádico, de fazer fotossíntese nas plantas suculentas, né? E aqui no centro, as células são especializadas em acumular água, e por isso nós chamamos de parênquima aquífero. E em algumas plantas você vai ter esse parênquima aerífero, são as plantas aquáticas, em que esse parênquima aerífero ele vai dar uma maior, na verdade, uma menor densidade para a planta, então vai ajudar na flutuabilidade, e ele também vai permitir que ar entre e chegue lá no fundo, tá? Então a planta está no meio do lodo ali, às vezes a água meio pobre em oxigênio, tá? Então esse parênquima ele vai ajudar na chegada de ar até as partes da planta que precisam. E aqui eu já falei bastante de anatomia da folha, mas eu posso mostrar de novo. Então, por cima epiderme, ó, repara aqui que tem também os tricomas, né? Parênquima palissádico, parênquima lacunoso. Esse daqui, ó, é o feixe do sistema vascular. Em vermelho, xilema, azul, floema, tá? E, de novo aqui por baixo, né? A epiderme, estômato, tá?
E aí o estômago ele vai permitir que entre gás carbônico. No entanto, ao permitir a entrada de gás carbônico, ele libera a água, que é muito importante para as plantas, tá? Ah, uma outra coisa. Quando a gente está falando de folha, a gente considera que você tem duas partes, né? A epiderme, né? As duas epidermes, a epiderme de cima, a epiderme de baixo, e o mesofilo. Meso quer dizer meio, filo quer dizer folha, então é o que está no meio da folha. Só para vocês saberem, vai que aparece. Ah, Jesus Cristo, eu não sabia que tinha mais coisa. Vamos lá. Então, a anatomia do caule. Eu já mostrei para vocês o que é um tecido primário, mas eu vou mostrar de novo, só para vocês estarem aí, atentos. Putz, daqui não era o que eu queria. Mas, enfim. Você vai ter então uma epiderme, né? A epiderme está aqui, ó. Tá? Ela pode ter uma ou duas camadas. Você vai ter o parênquima, tá? Então você tem parênquima aqui no centro e você tem parênquima aqui fora, tá? Aí você vai ter os feixes, tá? Então isso daqui é um feixe vascular, tá? E esses feixes vasculares vão ter floema, e o floema está aqui para fora, ó, e o xilema está aqui para dentro, tá? Então, ó, floema, xilema, tá bom? Não esqueçam disso. Floema sempre para fora, xilema sempre para dentro, tá? E aí quando a gente fala de caule em crescimento secundário, então caule em crescimento primário é quando a planta está crescendo em comprimento. Quando ela cresce secundário é quando ela cresce em largura, é quando ela engrossa, tá? E aí no crescimento secundário você vai ter uma coisa já bem diferente. Então aqui, ó, a gente não encontra feixe, tá? E o que a gente encontra é o xilema secundário, tá? E no xilema secundário, então, isso daqui é equivalente a madeira, tá? Ou lenho. E aqui por fora, ó, em todo em azul, é o floema, tá? Então, floema para fora, xilema para dentro. Lembre-se disso. Só que aqui para fora surgiram umas outras coisas, tá? Que é, por exemplo, aqui, ó, periderme, tá? O que é a periderme? Já vai ver. Ou a gente não vai ver. A gente vai ver mais para frente, acho que eu deixei para o final, tá? Então, já vou mostrar para vocês o que é a periderme no crescimento secundário. Agora, eu vou mostrar a raiz também. A raiz, né, ela não forma feixes desde novinha, tá? Então, ó, aqui no centro você tem um... Nossa, por horrível para isso. Aqui no centro, ó, você tem um... Vai ter que ser verde. Aqui no centro você tem o xilema, ó, tá? E você tem feixes de floema. Aqui, ó. Gente, não tem nenhuma cor que dá um bom contraste aqui. E a raiz é assim, tá? A gente viu que o parênquima ele não está lá no centro, né? Então quando a gente olha, caramba, quando a gente olha aqui, ó, pro caule, você tem um parênquima cobrindo tudo aqui. Quando a gente olha para a raiz, ó, não tem parênquima, é puro xilema, tá? E aí outra coisa muito importante é que a raiz ela vai ter os pelos absorventes, ó. Então você lembra que eu tinha comentado os pelos absorventes? Qual a origem deles? Epiderme, ó, é uma célula da epiderme, tá bom? Então isso pode cair aí para vocês, então só para vocês estarem inteirados, tá? E aí, em relação aos meristemas primários, vai ser um pouquinho diferente. Então, ó, externamente, você tem protoderme, né, a gente já tinha comentado isso. Aí no centro, você vai ter procâmbio, porque ó, todas as partes relacionadas à condução, né, elas estão aqui no centro, que é diferente lá do caule, que você forma feixes um do lado do outro, e no centro está cheio de parênquima, que tem origem no meristema fundamental. Aí o parênquima ele vai estar aqui, ó, em volta. Tá? Então, é um pouco difícil isso cair, tá? É só para vocês terem um pouco de dimensão mesmo. Tá? Pode ser que pareça, pode ser que não, mas é relativamente bem raro, tá? Então, aqui, ó, só para vocês verem o momento de aparecimento, então, ó, quando surge, ó, os pelos absorventes, é o momento em que o caule se desenvolveu bem. Na verdade, o caule não, a raiz, ela se desenvolveu bem, tá vendo? Então, aqui você já tem todas as partes que uma raiz tem que ter. Então, aqui você tem uma epiderme bem formada, você tem xilema floema, né, você tem um parênquima já estruturado e os pelos absorventes estão realizando sua função. Aqui não, aqui ele só modelou como é que vai ser no futuro. Tá? E aqui nós temos a periderme que a gente tinha falado lá atrás, lembra? E a periderme, então, ela vai ser uma estrutura que fica depois do floema. Né? Então, temos aqui ó, o floema, tá? Então a gente falou, campo não falei, né? Então nós temos o alburo, que nada mais é do que uma parte da madeira, tá? Então aqui é xilema, cerne e alburno são xilemas, são subdivisões do xilema, da madeira. Aí você tem um câmbio, que é o responsável pelo crescimento secundário. Aí você tem o floema, tá? E depois do floema você vai ter parênquima cortical, felogênio, retidoma, enfim. Você vai ter o suber, tá? Então, felogênio, tá? Felo
não vai ajudar vocês, mas gênio vai. Gênio, lembra de Gênese? Então, gerador, é a origem. Então, felogênio é um tecido meristemático que ele fica entre o suber e a feloderme. A feloderme, pele, fica para onde? Fica para fora, geralmente. Mas no caso, a feloderme ela vai ficar para dentro, porque para fora o que fica é o suber. E o suber é a parte mais externa da casca, né? Aquela parte que você passa a mão e é áspera, não é confortável de passar, tá? E aí, essas estruturas, elas são originárias aí do câmbio, tá? Então, depois que se desenvolve o crescimento secundário, que eu estava falando aqui, que é o câmbio, tá? Essas estruturas surgem, que é a periderme, o lenho, que eu estava falando, que é toda essa parte aqui, ó, o burno mais cerne, né? E o floema, ele se desenvolve aqui no meio, tá? E aí você tem o felogênio. O felogênio vai produzir filoderme para dentro, né, que é esse parênquima cortical, e suber para fora, que vai formar parte desse ritidoma em algumas plantas, tá? Então, onde é que está o floema? Tá? Então, temos aqui ó, a madeira. A madeira é o quê? É lenho. Aí, quando você olha aqui mais de perto, você vê que tem uma zona que as coisas meio que mudam, né? Então, quando isso daqui mudou, em seguida, você tem o floema e o câmbio é tipo uma camada de uma, duas células que não dá para a gente enxergar de longe, que está aqui, né? E ele está formando, então, uma região que produz xilema para dentro e floema para fora. E aí o suber, né? A gente já tinha comentado, ele vai formar. Então, nossa, essa imagem ficou horrível, mas paciência. Ele vai formar, então, a gente já tinha falado, né? A filoderme, que está aqui, ó. Aí você tem um filogênio, e em seguida você tem o suber, tá? Que é a parte mais externa da casca. Isso tudo aqui é casca. Na verdade, até aqui é casca, tá? Quando a madeira seca, tudo isso daqui desprende o que a gente chama de casca. Mas, então, a casca é a soma do floema, que está aqui, ó, floema, mais feloderme, que é a pele que está depois do floema. Aí você tem o felogênio, que é o que está produzindo o feloderme, e o suber, que nada mais é do que a parte mais externa da casca, tá? E aí, uma aplicação interessante do suber é isso aqui, ó, rolhas, tá? Então, a rolha nada mais é do que suber, tá bom, gente? Então, nossa, essa aula é um pouco difícil, eu realmente preciso de tempo para poder trabalhar ela melhor, né? Até porque é uma aula muito curiosa, mas esse é o básico da morfologia, da anatomia vegetal, tá bom, gente? E se tiverem qualquer dúvida, qualquer incômodo, não entenderam direito, não tenham vergonha de chamar, tá? A maioria das pessoas tem muita dificuldade em entender botânica, né? Porque são seres muito diferentes da gente, tá? E a próxima aula vai ser bem pauleira, tá? Porque é toda fisiologia vegetal, a gente vai trabalhar muita coisa diferente em pouquíssimo espaço de tempo, tá? Mas é isso aí, tá bom, gente? Um abraço, uma boa semana para vocês. Até lá.